Pela graça e misericórdia de Deus, estamos juntos, de novo, através da palavra de Deus, na presença dEle, para mais uma mensagem dEle ao nosso coração. Estamos falando sobre este livro sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus. Eu espero que as mensagens estejam te edificando, estejam te abençoando, te ensinando e trazendo para mais perto de Deus. Este é o objetivo da pregação da palavra do Senhor. Esta é a razão pela qual essa palavra que um dia fora falada, ela foi escrita e deve ser lida, pregada, ouvida, deve ser memorizada, deve ser guardada, ela deve ser usada. Nós estamos falando sobre como se deve guardar a palavra de Deus no nosso coração. O salmista disse, na mensagem anterior nós falamos, ele disse, guardei a palavra de Deus no meu coração para eu não pecar contra ele. Como se deve guardar a palavra de Deus? Hoje nós vamos ver que a palavra de Deus deve ser guardada como a fonte da sabedoria de Deus, como fonte da sabedoria de Deus. Realmente, a Bíblia Sagrada é uma fonte de sabedoria, porque ela é a mente de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que ela é a mente de Deus. E como sendo a mente de Deus, aqueles que a amam, que a conhecem, faz deles sábios. Ele disse, nós temos a mente de Cristo. Discernimos tudo muito bem e por ninguém somos discernidos. Portanto, vamos ver hoje nas palavras do salmista que a palavra de Deus deve ser guardada como fonte da sabedoria de Deus. No Salmo 119, versículos 99 e 100, o salmista escreveu o seguinte, tenho mais entendimento do que os meus mestres, ou seja, tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque os teus mandamentos, a tua palavra, são a minha meditação. Ele dizia que o seu entendimento ia muito além dos seus mestres, daqueles que lhes ensinavam. Por quê? Ele diz, porque eu amo a tua palavra. Porque a tua palavra é a minha meditação de todos os dias, é a minha alimentação de todos os dias. No verso 100, ele diz, entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Portanto, amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, amar, guardar, é o grande segredo da sabedoria daqueles que assim os fazem. Você já leu a palavra de Deus hoje? Você já meditou naquilo que você leu? Já se alimentou da palavra de Deus durante o dia, pelo menos 3 vezes ao dia? Assim como nós nos alimentamos fisicamente, precisamos alimentar-nos espiritualmente através da palavra de Deus. Ela nos faz sábios diante de Deus e diante do mundo. Paulo escreveu 2 cartas ao seu discípulo Timóteo e em cujas cartas, em ambas as cartas, ele orientou, ele ensinou, ele doutrinou. E em uma das cartas, isto é, na 2ª carta, capítulo 3, verso 15, ele falou algo importante sobre esta palavra. Ele disse o seguinte, as Escrituras podem fazer-te sábio para a salvação. Coisa linda, não é? Ele disse, olha, desde a meninice você sabe que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, podem fazer-te sábio para a salvação. Portanto, a salvação em Cristo Jesus é uma questão de sabedoria. E Paulo disse isso a Timóteo. Jesus, nos seus discursos, quando ele esteve aqui, nas suas pregações, nas suas mensagens, ele ensinou muita coisa. E entre elas, ele falou sobre o homem sábio e o homem tolo. O homem que tem sabedoria e o homem que não tem sabedoria. Ele deixou registrado
Mateus é quem escreveu as palavras do próprio Jesus, ele escreveu na íntegra, assim como Jesus falara. Vejamos o capítulo 7 de Mateus, os versículos 24 e a 26, nas palavras de Jesus, como ele classificou duas pessoas, pessoa sábia e pessoa não sábia, pessoa que tem uma inteligência advinda da sua palavra e pessoas que não têm inteligência porque não ama e não guarda a sua palavra. Vejamos o que ele disse no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica ou coloca em prática, ele disse, eu assemelho essa pessoa ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ele disse, a sabedoria que vem de Deus é assim. Todo homem que consegue, toda pessoa que consegue a sabedoria espiritual é um homem sábio, é comparado àquele que vai edificar uma casa e ele a edifica sobre uma rocha, uma grande pedra. É claro que as intempéries da vida podem até bater contra aquela casa. Ele disse, mas ela não cai porque está edificada sobre a rocha. O fundamento da vida deve ser Jesus. Ele disse que ele é a rocha. Mateus capítulo 16, versículo 18, ele falando sobre a sua igreja, ele disse, sobre esta pedra, que era ele mesmo, edificarei a minha igreja. Portanto, ele é o fundamento da nossa vida. Ele é a rocha que firma a nossa vida e quando a nossa vida está firmada nesta rocha que é Jesus, ele diz que nós somos sábios. Ele mesmo comparou essa pessoa como sendo uma pessoa sábia. Mas veja o versículo 26, o que ele disse. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, quer dizer, não as pratica ou não coloca em prática, é semelhante ao homem tolo, o homem sem entendimento, que edificou a sua casa sobre a areia. E ele vai dizer, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Percebe-se que Jesus está falando aqui sobre a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus que faz a gente forte, firme, persistente, resistente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da sabedoria. Por isso o salmista diz, eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu amo, eu medito, eu guardo a tua palavra. Eu espero, querido irmão e amigo, que você possa estar compreendendo o motivo pelo qual estou falando sobre este livro, falando sobre as Escrituras Sagradas, falando sobre a palavra de Deus, que você possa ter o interesse espiritual em conhecer esse livro por dentro, em conhecer esse livro nas suas minúcias e começar a ler se ainda não começou. Conseguir ou procurar tê-la se você ainda não a tem. Que você possa deliciar do conhecimento que vem desse livro e você vai ver como você se torna uma pessoa sábia. Estou falando sabedoria no sentido espiritual. Sábia para a salvação, conhecendo os mistérios de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que ninguém compreende a mente de Deus, mas o Espírito de Deus compreende. Ele compreende as profundezas de Deus, as partes mais profundas da mente e do coração de Deus, o Espírito Santo conhece. E ele então revela para nós através da palavra. Portanto, lendo a palavra de Deus, estamos lendo a mente de Deus. Estamos estudando aquilo que Deus quis que nós soubéssemos e ele deixou escrito para nós. Seja uma pessoa sábia. Leia a palavra de Deus e Deus falará contigo.
Ele te guiará, Ele te orientará, Ele te abençoará. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui diante da Tua santa e bendita palavra, na Tua presença, falando do Senhor às pessoas que neste momento nos assistem. São milhares de pessoas que neste momento estão nos assistindo, ouvindo a palavra do Senhor, que elas sejam ricamente abençoadas, suas famílias sejam abençoadas, que a tua palavra, ó Deus, seja a bússola da sua vida, seja o mapa da viagem deste dia, dessa semana, mês, ano e durante toda a nossa vida. Que nós descubramos, ó Deus, o alimento espiritual e nos alimentemos todos os dias deste alimento sagrado. Esta é minha oração, agradecido por tudo, no nome precioso de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que a palavra dele seja o seu alimento neste dia, para você e para a sua família, que a sua alma enriqueça, que a sua alma venha se alegrar com a palavra de Deus lida, pregada, ouvida e guardada. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.